Ok, estamos ao vivo. Hare Krishna, queridos devotos, devotas, por favor, aceitem as minhas reverências. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer ao Sri Chaitanya, toda a equipe aí do Centro Cultural do Bhakti, de São Paulo, na liderança aí do Prabhu Govinda, toda a equipe administrativa. Então, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer muito grande poder estar com vocês. E o tema hoje é experimentando um gosto superior. Né? Então, nós vamos falar do tema a partir do verso do Bhagavad Gita. Quem quiser acompanhar, eu vou colocar aqui na tela. Mas quem tiver o Bhagavad Gita em casa, é o verso 59 do capítulo 2, tá? Então, antes de começar, eu vou oferecer aqui as minhas reverências ao meu mestre espiritual e a toda a sucessão discipular. Então, Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhuvyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangira De Brindavaneshwari Prishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Krishna. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês estão vendo a tela? Ok? Então, o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido e comentado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Então, capítulo 2, verso número 59. Vishaya vinivartante nirarahasya dehinaha rasavajam rasopyasya parandristva nivartate. Então, palavra por palavra, Vishayaha, objetos para o gozo dos sentidos, vinivartante, refreiam-se pela prática, niraharasya, de restrições negativas. Dehinaha, para o corporificado. Rasa varjam, abandonando o gosto. Rasa, sentido de prazer. Api, embora haja. Asya, dele, param, coisas muito superiores. Dristva, experimentando, nivartate, ele deixa de. Então vamos agora à tradução literal do texto, significado de Srila Prabhupada. A alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela fixa-se em consciência. Então, vamos à explicação de Prabhupada. Se a pessoa, eu deixei aqui grafado, né? Se a pessoa não se situa transcendentalmente, não se lhe será possível evitar o desfrute dos sentidos. O processo de restrição do gozo dos sentidos por meio de regras e regulações é algo como restringir um doente
de certos tipos de comestíveis. O paciente, porém, nem gosta dessas restrições, nem perde o interesse pelos alimentos. Do mesmo modo, a restrição dos sentidos por meio de algum processo espiritual, como a Ashtanga Yoga, em conexão com Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, etc., é recomendada a pessoas menos inteligentes que não tenham um conhecimento melhor. Mas quem, no curso de seu progresso na consciência de Krishna, experimentou a beleza do Supremo Senhor Krishna, perde o gosto por coisas materiais mortas. Portanto, as restrições valem para os neófitos menos inteligentes no progresso da vida espiritual. Mas essas restrições só valem até o ponto de se adquirir gosto pela consciência de Krishna. Quando se é de fato consciente de Krishna, automaticamente perde-se o gosto por coisas insípidas. Bom, gente, deixa eu contextualizar esse verso para vocês. Que Krishna está explicando algo muito importante para a nossa vida espiritual, que é como nós podemos, na prática, isto é, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, agir de tal forma que nós não nos enredemos nas leis do karma. No verso 39 desse capítulo 2, Krishna explica para Arjuna que anteriormente ele falou todo o conhecimento detalhado acerca da alma espiritual, da transmigração da alma, das características da alma, o que nós conhecemos como Buddhi, Buddhi Yoga, ou a prática da razão, o exercício da razão, do conhecimento. E Krishna complementa esse verso dizendo: agora eu vou falar a você como você pode agir com esse conhecimento na prática ou na sua vida, de maneira que você não se enrede com as leis do karma. Então, Krishna vai começar a explicar muito detalhadamente acerca de como nós, almas espirituais, nós, influenciados pela ilusão, pelo condicionamento material, nós agimos fruitivamente. Agir fruitivamente significa agir não para o interesse de Krishna, mas agir para o nosso interesse, não como alma espiritual, tá, gente? O interesse do ego falso, que está conectado agora aos sentidos e à mente. Não, a questão é que todos nós, como almas espirituais, dentro desses corpos, nós nos condicionamos à vida do corpo e nós passamos a viver a vida do corpo, as experiências dos sentidos, as demandas da mente, da inteligência, e assim esquecidos de nossa identidade, de nossa natureza espiritual, nós agimos como completamente conectados com o corpo, assim, completamente identificados, sem considerar, em hipótese alguma, a ideia de que somos uma alma. Então, nós estamos tão condicionados, tão conectados com o corpo, tão ligados ao corpo, que tudo o que o corpo sente, tudo o que o corpo faz, que o corpo pensa, nós consideramos como sendo pertencente à nossa verdadeira vida de almas espirituais. Mas o corpo, os sentidos, a mente têm as suas dinâmicas,
e nós nos condicionamos completamente a elas. Então, Krishna, quando começa a falar aqui, na segunda metade desse capítulo 2, Krishna vai começar a falar de como como a alma perde, podemos dizer, ou como a pessoa que está, o yogi que está em sua prática espiritual, ou mesmo podemos dizer, como nós, na nossa vida, perdemos o conhecimento acerca de nossa existência, né, como almas espirituais, e nos entregamos às exigências do corpo, da mente e assim por diante. E os sentidos, eles têm um papel fundamental nesse processo de encobrimento do conhecimento. Então, nós lemos as escrituras, né? Vamos considerar que nós, devotos, a gente aprende, né, que não somos o corpo, que somos uma alma. Tudo que Krishna falou, que a gente chama, né, Sankhya, que é esse conhecimento detalhado, mas essa prática da razão, do raciocínio, né, do cultivo de conhecimento, que é a Buddhi, essa clareza que a gente pode adquirir em dado momento, a clareza, a visão de mundo do ponto de vista realmente espiritual, em dado momento a gente pode perder isso completamente. E Krishna vai explicando, né, nesse final do capítulo, como os sentidos conseguem nos arrastar ou conseguem sequestrar nossa sabedoria, nossa razão, nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade de ver as coisas com profundidade, de tal forma que nos leva para o fundo do poço da existência material. Então, são muitos versos, são uma sequência de versos, onde Krishna vai explicando que tudo começa com a contemplação dos objetos dos sentidos. Então, a gente pode trazer isso para a nossa vida diária, né? Nós, por exemplo, o devoto, podemos estar dentro do templo, ouvindo uma aula, vendo um programa espiritual, e ali, consciente de Krishna, completamente absorto, cantando, conversando sobre Krishna. Então, assim, com uma certa lucidez. Mas termina o programa espiritual, por exemplo, seja no templo, seja em casa, em qualquer lugar, e a gente pega um carro e começa a andar no carro. Então, a gente começa a ver a rua, começa a ver as pessoas, o outdoor, e cada objeto, cada imagem, cada experiência vai sendo conduzida até dentro da mente e, consequentemente, há muitas outras imagens de lembranças que também a nossa mente possui e num processo assim de pula-pula, né, como um ping-pong, a nossa mente começa a ser arrastada para o ambiente da existência material, no qual a gente tem experienciado até o momento. Então, rapidamente, nossa inteligência, o nosso conhecimento, nossa sabedoria é sequestrada pela dinâmica da mente, né, que envolve as lembranças, que envolve as experiências dos sentidos. Então, como o Krishna fala na Bhagavad Gita, um só dos sentidos, né, pode arrastar ou pode sequestrar toda a nossa sabedoria que foi adquirida em dado momento. Então, Krishna vai começar a explicar para Arjuna, né, como é importante o controle dos sentidos. Tá? Para que esses sentidos, que está tão adicto aos objetos, a eles respectivos, né? A visão, ver as formas, as cores, os ouvidos, ouvir o som, o tato, sentir temperatura, textura e assim por diante. Os nossos sentidos, eles estão muito assim, atraídos aos seus objetos, né? E Krishna vai explicar para Arjuna como é importante nós termos
uma atenção com relação a essa dinâmica que o corpo, junto com os sentidos e a mente, estão envolvendo a alma constantemente. Então, a Juna vai perguntar a Krishna, né, quais são os sintomas de uma pessoa que consegue reter a sua sabedoria ou se manter em consciência, que não permite, né, devido ao fato de ele estar assim, constantemente consciente. Então, ele ajuda, quer saber quais são os sintomas dessa pessoa, como é que ela consegue se manter assim, porque eu acho que é tudo o que a gente quer, não é? Todos nós lutamos para nos manter conscientes de Krishna, nunca esquecer Krishna, mas nós somos tomados devido aos nossos maus hábitos, devido aos nossos costumes, né? Nós deixamos a nossa mente, os nossos sentidos, por tanto tempo, tão à vontade, nós estamos tão acostumados a permitir que a mente, que os sentidos, eles ajam assim, independentemente, de forma tão livre, que agora é muito difícil, devido à força do hábito, mudar tudo isso. A gente não consegue se manter concentrado constantemente. A nossa concentração é um esforço esporádico, em alguns momentos que a gente exige de nós mesmos concentração. Mas nós não mantemos essa concentração constantemente. Nós permitimos que em outras circunstâncias os sentidos e a mente fiquem livres, fiquem à vontade, né? Sem rédeas. Porque é mais ou menos a vida da gente. Tudo bem, eu estou no meu trabalho, então estou fazendo uma conta, estou fazendo um projeto, então eu exijo, porque o momento exige concentração, então eu impeço que minha mente, que meus sentidos se dirijam para outras coisas, porque senão eu não vou apresentar um resultado satisfatório no meu trabalho, no meu projeto. Então, mas tão logo termine o trabalho, né? E aí eu já pego o celular, já começo a ver as mensagens no Facebook, vamos para tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente já imerge, né, em todo esse ambiente, em todas essas imagens, todas essas lembranças e tudo, e a gente sai da concentração, como eu posso dizer, a gente perde o referencial espiritual e a gente volta para o referencial costumeiro, o referencial material, o referencial do ego falso, de que eu sou homem, que eu sou mulher, que eu gosto de sorvete, que eu gosto de shopping, que eu gosto disso, que eu gosto daquilo. Então, o referencial deixa de ser a sabedoria, o conhecimento escritural e o próprio domínio da alma autoconsciente e passa agora para o referencial que é dado pelo ego falso, que é o referencial que sempre nós temos devido à nossa experiência nesse mundo. Então, nesse momento, a gente perde a sabedoria, então essa sabedoria, essa buddhi, ela fica encoberta e o que vem à tona e o que vai definir nossas atividades e nosso comportamento, nossos planos, o que vai realmente interferir aí, ser o referencial, vai ser o nosso ego falso e vai ser as minhas experiências materiais. Então, por isso, estar plenamente consciente, independente das circunstâncias, é o nosso grande desafio para nunca perder de vista essa sabedoria, esse conhecimento, essa buddhi, essa clareza e vivemos plenamente conscientes de Deus em todo momento.
Então, o Krishna vai falar para a Arjuna que Arjuna, o nosso principal inimigo, Arjuna, é a luxúria. O nosso principal inimigo é a luxúria e é a ira, que nascem do modo da paixão. Então, isso já é no capítulo 3. Mas Krishna vai explicar no capítulo 2 esse processo que começa com a contemplação, a aproximação dos sentidos dos seus objetos, né? E através dessa contemplação a gente vai desenvolver a luxúria, que é o desejo de desfrutar. Então, vejam, nesse momento em que a mente começa a despertar o desejo de saborear aquele objeto, a experiência daquele objeto, nesse momento a alma ela já se corrompe, porque a natureza da alma não é atividade fruitiva, é amor, é serviço amoroso. Ela não age, né, para a satisfação dos sentidos, que é uma coisa do corpo, que não é dela. É simplesmente uma atração, vamos dizer, automática dos sentidos e os seus objetos. Então, nesse momento, a alma é corrompida com a luxúria, o desejo de ser feliz independente de Deus. Isso vai de encontro diretamente à natureza da alma. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E isso, realmente, como o tema da aula hoje fala sobre um gosto superior, esse gosto superior, ele só é obtenível, a gente vai ver aqui, quando a alma ela interrompe esse processo de luxúria ou de atender às exigências dos sentidos, entendendo que isso não diz respeito a ela, a alma, mas sim a interação do corpo com os objetos, e aí ela se volta para a sua verdadeira existência e a relação perfeita e última com o Ser Supremo. Então, nesse momento, a alma ela combate essa propensão à luxúria e se dedica a servir a pessoa suprema. Então, quando nós nos tornamos conscientes de todo esse processo, de como essa luxúria, que é o inimigo número 1 da alma, de acordo com Krishna na Bhagavad Gita, essa luxúria, essa ira, essa atenção às exigências dos sentidos. Inclusive, tem um verso mais na frente, do capítulo 2, já no finalzinho, Apurya Manam Machala Pratistam, onde Krishna compara, não é, compara uma alma autorrealizada como um grande oceano, que embora esse oceano esteja recebendo muitos rios, ele permanece estável. Da mesma forma, uma alma consciente, ela não se perturba com esse incessante fluxo de desejos que se desenvolve na medida em que os sentidos contemplam ou observam os objetos. Então, ele não luta para atender às demandas dos sentidos, mas, pelo contrário, né? Ele se mantém fixo na sua própria consciência. Então, essa pessoa obtém a paz. Essa pessoa ela está situada em consciência, em sabedoria, em buddhi. Então, Krishna vai falar muitos versos explicando que uma pessoa que consegue reter a sua consciência espiritual é aquela pessoa sábia que, diante dos objetos dos sentidos, age como uma tartaruga diante de um perigo. Ela se recolhe, né? Ela entende que os sentidos estão sendo atraídos e, nesse momento, ela se recolhe e se refugia em buddhi, se refugia na razão, se refugia no conhecimento. E com esse conhecimento ele combate essa luxúria. Então, Krishna está explicando aqui nesse verso, que faz parte dessa segunda metade do capítulo, que uma pessoa, né, baseada em alguns processos de autorrealização, ela pode restringir, né, artificialmente, podemos dizer assim, essa atração
não é, dos sentidos pelos seus objetos. Então, Prabhupada fala aqui, por exemplo, de um paciente que ele recebe do médico uma orientação de se restringir de certos alimentos. Então, a pessoa, o paciente, tanto não gosta da restrição, como ainda mantém o gosto por aqueles alimentos que lhes são prejudiciais. Então, é um processo, ele tem a sua validade, tá? Prabhupada fala que isso, que esse processo, Prabhupada usa aqui para pessoas menos inteligentes, mas assim, uma pessoa neófita como nós, né, Prabhupada mesmo, no processo de Bhakti Yoga, Prabhupada fala que a gente tem que seguir certos princípios, como não comer carne, nem peixe, nem ovos, não se intoxicar, não praticar sexo ilícito, não jogos de azar. Isso também são restrições. E nós podemos fazer essas restrições e devemos fazer com todo o nosso esforço. Apesar de que muitas pessoas não gostam dessas restrições e ainda mantêm o gosto por determinadas experiências materiais. Né? Então, aqui o que Krishna está querendo colocar é que existe uma forma definitiva e natural de combater esse processo que condiciona a alma a esse mundo material, que esse processo que começa com a atração dos sentidos pelos objetos e que leva a alma a agir fruitivamente, agir baseado nos seus interesses egoístas, e que esse processo, ele é um processo que nos leva a experimentar um gosto tão elevado que supera qualquer outra experiência desse mundo material. Então, aqui Prabhupada fala, que eu grafei aqui no significado, mas quem, no curso de seu progresso na consciência de Krishna, experimentou a beleza do Supremo Senhor Krishna, perde o gosto por coisas materiais mortas. E no final ele fala, quando se é de fato consciente de Krishna, automaticamente perde-se o gosto por coisas insípidas. Então a gente vê, tá? Eu vou aqui interromper o compartilhamento. Eita, já tem uma porção de comentários aqui, depois a gente vê. Então, gente, nós podemos observar pelo comentário de Prabhupada que a única solução definitiva, né, para sairmos do condicionamento material é a autorrealização. Tá? Então, o que é essa autorrealização? É a consciência de nossa própria existência como almas espirituais. Eu sempre comento, meu mestre espiritual também fala bastante, Prabhupada diz também, que é tudo muito simples. Não tem sentido para uma alma desejar matéria, porque a alma não interage com a matéria. Nós só aceitamos a matéria porque pensamos que somos o corpo, que é uma coisa material. Então, porque estamos dentro de um corpo, e o corpo tem essa capacidade de interagir com a matéria, então nós aceitamos a matéria. Mas, uma vez fora do corpo material, a gente não tem nenhum sentido desejar água, porque a gente não vai tomar água, não é possível tomar água. Quem toma água é um corpo. Quem come uma macarronada é um corpo. A alma apenas experimenta o sabor porque está ligada, por sua consciência, a tudo que o corpo experimenta. Mas isso é completamente artificial para a alma. Então, quando a gente fala de atividade fruitiva, regular os sentidos, não é por preconceito, por pecado, sei lá, coisas assim. É muito simples, a gente tem que entender a lógica da consciência de Krishna.
uma alma que vai despertando para a sua realidade, né? Ela vai perdendo o interesse por aquilo que não faz parte da sua vida. É uma coisa simples. O ponto é que nós não conseguimos, porque não conseguimos nos desvencilhar ainda da interação dos sentidos com os objetos, porque nós estamos ainda muito condicionados ao corpo, a essa identidade corpórea. Então, devido a isso, nós perpetuamos nossa existência nesse mundo. Então, nós vamos precisar fazer um esforço de praticar o processo da consciência de Krishna, que é o processo que vai despertar a alma para a sua realidade, para a sua vida, para a sua existência. E qual é a realidade dessa alma? Qual é a existência dessa alma? Está diretamente ligada à existência do Supremo. Nada está desconectado do Supremo, porque o Supremo é a fonte de tudo, a causa primeira de tudo, e a nossa existência está diretamente ligada à existência dele. E nós existimos para reciprocar relacionamentos com essa pessoa suprema. Então, na medida em que nós nos situamos proporcionalmente na nossa condição de almas, nós vamos começar a experimentar uma satisfação. A satisfação que é esse gosto superior. É como, para dar o exemplo do peixe fora d'água, não é possível um peixe ficar bem, mesmo que você dê para ele toda a condição material, se ele não estiver dentro d'água, ele não vai estar bem. Então, da mesma forma, por mais que a gente dê para o corpo tudo o que o corpo deseje, né, isso não vai ser suficiente, porque a alma, que é o ser consciente, vai permanecer insatisfeito porque ele está negligenciando a sua própria existência. Então, a existência da alma, gente, é amor. Não é só amor, Satchitananda. Principalmente cultivo de conhecimento, vida de sabedoria, né? E bem-aventurança, que é relacionamento amoroso. Então, Prabhupada explicou reiteradas vezes que a nossa única obrigação como almas é tentar satisfazer a pessoa suprema e não tentar satisfazer nossos sentidos. Esse, gente, é um grande diferencial. Não vamos complicar, é muito simples. Uma coisa é tentar satisfazer os sentidos, outra coisa é tentar satisfazer a pessoa suprema. Então, a gente pode harmonizar essas duas coisas. O próprio Bhaktivinoda Thakur explica que é impossível viver nesse mundo sem satisfazer os sentidos, porque quando a gente come, que precisamos alimentar o corpo, a gente vai sentir a experiência dos sabores. Quando a gente toma um banho refrescante, a gente sente uma experiência agradável. Então, é impossível não experimentar nada, porque o corpo ele é sensível e a alma vai perceber tudo isso. Mas a diferença está em eu agir ou tornar minha vida, ou pensar que a minha felicidade vai ser criar situações em que eu vou proporcionar cada vez mais experiências para os meus sentidos, e assim eu vou ser feliz. Então, isso é o grande equívoco. Então, a gente quer acumular objetos, a gente quer comprar situações, quer comprar momentos, né? Pensando que essa condição material vai me trazer satisfação. E a gente sabe que não acontece assim. Então, nós podemos satisfazer nossos sentidos, desde que essa satisfação seja favorável ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, a satisfação dos sentidos acontece num plano de equilíbrio, num plano de harmonia, num plano de regulação. Por quê? Porque, como estamos doentes,
a gente precisa dessa regulação. Mas tão logo, como o Prabhupada explica, uma pessoa se torna consciente de Krishna, de fato, naturalmente, porque ela está desfrutando de um prazer interno muito grande, superior a qualquer experiência desse mundo, por mais que o mundo lhe ofereça a essa pessoa autorrealizada qualquer tipo de prazer, isso não vai afastá-la 1 milímetro sequer de sua determinação de servir e de amar a pessoa suprema. Nós temos um exemplo muito perfeito disso, que é o exemplo de Haridas Thakur. Haridas Thakur estava cantando os santos nomes numa caverna e a própria Maya se manifestou numa forma feminina extremamente atrativa numa noite de lua, e Haridasa estava ali cantando os santos nomes, terminando suas voltas de frente de uma árvore de Tulasi. Então Maya ela apareceu e começou a fazer posturas que, de acordo com o texto, não me lembro se é do significado ou se é o próprio texto de Krishnadas Kaviraj, até o senhor Brahma perderia o seu equilíbrio, mas que Haridasa Thakur não mexeu 1 milímetro sequer de sua determinação. Então, ele estava completamente absorto, não é uma atitude fanática ou uma atitude, sei lá, repressiva, alguma coisa desse gênero. Ele, naturalmente, estava sentindo esse prazer, essa satisfação, essa plenitude, de tal forma que mesmo a personalidade de Maya, né, com sua beleza, com seu atrativo, não conseguiu arrastá-lo. Diferente de muitas outras passagens que a gente vê no Srimad Bhagavatam, de muitos grandes yogis que caíram, né, diante de apsaras, né, que perderam o seu equilíbrio e terminaram se envolvendo com atividades materiais. Então, aqui o que Krishna está explicando, né, é que, porque a Juna questiona Krishna sobre essa constância, essa absorção, essa consciência transcendental, essa fixação nessa consciência transcendental, e Krishna está explicando que nós só vamos nos fixar definitivamente nessa consciência de Krishna, nessa consciência transcendental, espiritual, né? Quando nós sentirmos, devido à nossa prática, devido à nossa própria evolução, esse prazer interno, essa satisfação interna, que nos deixa calmos, que nos deixam tranquilos, que nos deixam satisfeitos, que nos deixam plenos, que nos deixam tranquilos, né? Livres de ansiedade. É um estado de consciência. Isso é natural, não é artificial. Então, é muito importante que os praticantes se esforcem, principalmente nesse primeiro momento, para evoluir o mais rápido possível, de tal forma que possa permanecer mais ou menos imune às influências da existência material. Para complementar, né, a minha fala aqui, nós sempre ouvimos que servir ao mestre espiritual, servir a missão do mestre espiritual, que a atitude de serviço é a maior proteção que a gente pode obter desse mundo. Então, eu já expliquei para vocês, né, que a gente tem essas duas opções: satisfazer, né, os nossos sentidos que estão sempre sendo atraídos aos objetos, ou nós nos esforçamos para satisfazer a pessoa suprema. Então, a atitude mais segura, principalmente para todos nós que somos neófitos, que estamos começando
o processo de Bhakti, é uma coisa muito prática, é uma coisa muito objetiva. Satisfazer, né, o mestre espiritual, a sucessão discipular. Então, pode ser que Krishna esteja muito distante, que eu não sei quem é essa pessoa, e sei lá, nem sei se ele existe, sei lá, qualquer coisa. Mas tem algo muito palpável, algo muito próximo de todos nós, que é o representante de Krishna. Então, Krishna, através de seu representante, ele mesmo, há 500 anos atrás, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, ele trouxe uma missão. Então, se ele trouxe uma missão, ele estabeleceu uma missão, então, em outras palavras, ele está dizendo o que ele quer e como a gente pode satisfazê-lo. Não é que ele quer que a gente adivinhe alguma coisa, a gente não precisa adivinhar como a gente pode satisfazer o Senhor Krishna. Então, ele já estabeleceu isso. E a sucessão discipular nos trouxe trouxe até nós, né, hoje, a forma de como nós podemos satisfazer Krishna. Então, Prabhupada, por exemplo, criou essa instituição chamada ISKCON, que é uma instituição voltada unicamente para satisfazer Krishna. Esse é o trabalho de Prabhupada, o serviço devocional de Prabhupada. O serviço devocional, o serviço amoroso de Prabhupada foi criar essa instituição que é destinada unicamente a satisfazer Krishna. E o que é essa instituição? Essa instituição é para levar a todos nós, almas condicionadas, esse conhecimento, né, e todo um ambiente favorável para nos libertarmos dessa luxúria, nos libertarmos dessa ilusão e nos tornarmos almas conscientes. Todo o projeto de Krishna é esse, não tem outro projeto. E para o Prabhupada não tem nenhum outro projeto a não ser nos libertar e nos levar de volta para casa. Claro que existem diferentes detalhes nesse grande projeto e a gente pode servir esse projeto, por exemplo, administrando um Gurukula, administrando um templo, cozinhando para as deidades, adorando as deidades, ajudando financeiramente na manutenção dos projetos. E assim, existem muitas formas, é como um grande exército, né, que tem muitas frentes que estão lutando contra um determinado inimigo. Prabhupada dava o exemplo da consciência de Krishna, né, como uma declaração, se tornar consciente de Krishna é uma declaração de guerra, né? E Prabhupada falava, usava o termo de soldados. Então, gente, olha, tem uma coisa muito prática. Então, meditem em Prabhupada, meditem no desejo de Prabhupada e como eu posso ser útil no projeto de Prabhupada. Então, isso é uma forma muito fácil de satisfazer Krishna. Porque o mesmo Krishna fala que você me servir diretamente, você não se torna meu servo, mas é quando você serve o meu servo, aí sim. Então, vejam, Krishna envia seu devoto puro para esse mundo, seu representante. Fala, Prabhupada, vá lá difundir esse conhecimento. Por favor, faça o que você puder para ajudar essas almas. E Prabhupada está aqui e a gente dá as costas para todo o esforço que ele está fazendo, que ele fez e que continua fazendo através da instituição. Então, negligenciar isso é falta de experiência, falta de maturidade espiritual. Então, se a gente quer, de fato, avançar espiritualmente, e quando eu digo avançar espiritualmente, é ter verdadeira consciência de Krishna. Não é simplesmente decorar versos e fazer rituais. Isso qualquer pessoa faz. Isso não precisa de fazer um ritual. Uma pessoa que chega no movimento, você vai ensinar, olha, são 3 voltas, 4 voltas, depois disso. Qualquer pessoa aprende. Não é o ritual em si. Krishna fala que muito mais importante do que a ação é o conhecimento.
o conhecimento que move a ação. É a motivação com que a gente faz as coisas, é essa buddhi, é essa compreensão. Porque a compreensão leva a gente a agir de forma perfeita. Se eu tenho compreensão de que sou uma alma, da minha relação com Deus, tudo que eu vou fazer é baseado nessa compreensão. Agora, se eu não tenho essa compreensão, a minha ação vai ser baseada na compreensão de que eu sou esse corpo, e eu vou fazer algo para o meu prazer pessoal. Então, como para dar o exemplo de um varredor de rua, né? Você pode ter 2 varredores de rua e um ser plenamente consciente de Deus e outro fazer as coisas simplesmente para seu interesse material. Então, ter essa consciência, essa buddhi, essa clareza, isso é misericórdia de Krishna. Krishna mesmo fala na Bhagavad Gita, no 10º capítulo, verso número 10, que ele dá essa buddhi, né? Que ele dá essa compreensão que vai nos levar até ele. É ele que dá tudo isso. Agora, qual é o critério dele? O critério dele é o nosso interesse em satisfazê-lo. Quanto mais interesse a gente tem em satisfazer Krishna, mais nós estamos exercitando nossa natureza eterna de alma e nós estamos atraindo a atenção de Krishna. E de uma forma prática, a forma de agradar mais Krishna nesse mundo, nesse momento agora, de uma forma prática, como posso ser útil à missão de Prabhupada. Como posso ser útil a essa instituição ISKCON? Como posso ser útil praticamente? Não é imaginação, que eu gosto, que eu amo a ISKCON, que isso, sei lá, a gente pode imaginar muitas coisas, que coisas... Não, gente, é de forma prática. Porque a nossa vida é feita de ações. Nós estamos agindo constantemente. É comendo, dormindo, trabalhando, no céu, sei lá, o tempo todo o nosso corpo não para, porque a alma também não para. Então, se eu não estiver fazendo algo para a satisfação de Krishna e do representante de Krishna, eu vou estar fazendo para algum outro propósito. Então, quanto mais eu me ocupar praticamente, né, regular a minha vida de tal forma que o que eu estou fazendo praticamente é para ajudar e alavancar essa missão de Prabhupada, de salvar, de ajudar todas as almas na autorrealização. Se eu não fizer isso, eu vou estar fazendo outra coisa, provavelmente uma coisa fruitiva. Então, se nós... eu sei que a ISKCON tem seus defeitos como instituição, e mesmo muitos de nós, membros, ou talvez líderes, tenhamos também nossos defeitos, mas isso não tira da missão de Prabhupada a sua pureza e a sua importância. Né? Então, eu estou falando tudo isso não é simplesmente para fazer vocês se interessarem e fazer algum serviço na ISKCON, alguma coisa assim, mas eu estou falando isso como uma alma, como uma pessoa que tem alguma experiência na vida espiritual e que está revelando para vocês assim uma experiência, né? De que isso é a forma mais simples. É a forma mais simples, mais objetiva e mais eficiente. E não sou eu que estou dizendo com minha experiência, Prabhupada mesmo falou isso. A experiência de Prabhupada com o seu mestre espiritual é essa experiência de uma pessoa completamente dedicada à satisfação de seu mestre. Prabhupada atravessou o oceano para satisfazer Bhaktisiddhanta e criou toda essa estrutura para satisfazer Bhaktisiddhanta. E ele conseguiu todo o sucesso e sua perfeição na sua vida, porque Krishna lhe abençoou completamente devido à sua atitude. E todos nós também vamos obter a perfeição de Krishna, dada por Krishna, porque ele é quem dá. Né? Quando estivermos completamente dedicados, no máximo que a gente puder, né, a satisfazê-lo. E vamos satisfazê-lo ajudando os seus devotos puros na sua atividade de servi-lo nesse mundo. Então, nós vamos ajudar Prabhupada no seu serviço devocional a Krishna.
Vamos ajudar Prabhupada no seu serviço ao seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Vamos ajudar nosso mestre espiritual a servir Srila Prabhupada, a servir Bhaktisiddhanta, a servir Gorakshora, a servir Chaitanya Mahaprabhu, servir Krishna. Todos nós estamos interligados numa grande rede de serviço devocional para a satisfação da pessoa suprema. Então, nós devemos nos esforçar para não permitir que as nossas imperfeições, as nossas limitações, né, bloqueiem, atrapalhem, né, o meu serviço devocional, a minha evolução espiritual. Tá? Então, quando nós nos dedicarmos seriamente a satisfazer nosso mestre espiritual, no seu serviço devocional ao seu mestre espiritual, nós vamos obter uma grande satisfação interior que vai nos levar proporcionalmente, né, a superar os desafios atuais que a gente tem. Vamos ter muitos desafios ao longo da vida, tá certo? E alguns desafios nós somos conscientes, outros desafios a gente nem tem consciência deles, porque eles ainda não bateram à nossa porta. Tá? Os desafios eles vão acontecendo gradualmente, né? À medida que nós vamos avançando, os desafios vão sendo maiores. Então, para superarmos os desafios de hoje, nós devemos nos entregar, na medida da nossa possibilidade, a satisfazer ou ajudar nosso mestre espiritual no serviço devocional dele ao seu mestre espiritual e a Krishna. Assim a gente vai obter as bênçãos de Krishna. Essa humildade, ela é muito apreciada por Krishna. Porque às vezes a gente fala, é o meu serviço, o meu serviço. Né? Então, assim, no sentido de que eu não vou olhar, nem vou apreciar os jardins e as flores que são cultivadas por outras pessoas. Só o meu jardim tem flores. Só o que eu faço é importante. Não. Prabhupada, mesmo na condição dele de devoto puro, sempre se considerava um servo humilde do seu mestre espiritual. Então é muito importante, apesar de que Prabhupada obteve todo o sucesso, e ele atribuía todo o sucesso dele, não a ele, mas às bênçãos do seu mestre espiritual, o desejo do seu mestre espiritual e a ajuda dos seus discípulos e Krishna, obviamente. Né? Então essa humildade, né, ela é a base de tudo. Então, eu sou um servo do meu mestre espiritual, sou um servo do representante de Krishna, né? E vou ajudar o meu mestre espiritual a servir o seu mestre espiritual, né, que é o representante de Krishna dentro da sucessão discipular. E todos nós estamos participando desse grande projeto que é iluminar o mundo, contribuir humildemente com a iluminação do mundo de muitas pessoas para ajudá-las na sua evolução. Então, essa atitude, gente, humilde, simples, vai nos dar a satisfação necessária para superar os obstáculos que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia, né, progressivamente. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui, eu já falei bastante, faz 1 hora. Eu vou ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Pô, tem muita coisa aqui no chat. Tem alguma pergunta aqui, gente? Deixa eu ver. Alguém pode me ajudar aí? Jai Maharaj, reverências, gratidão pela aula, muito boa. Deixa eu ver, tem perguntas sim. Por favor, se você puder me ajudar, porque eu sou meio analfabeto nessas mídias. Deixa eu achar aqui. A Ironi, bem, eu posso ler então a Ironi, não sei se ela mesma quer perguntar, porque foi aqui no Zoom, se ela quiser perguntar diretamente, enfim. Então eu posso ler também. Ela fala assim, reverência quanto ao controle emocional das almas que já controlam a luxúria material
o apetite e os sentidos controlados. Mas, por outro lado, não tem total controle das emoções diante do ambiente. Nossa, olha o velho cheio de coco. Oi? Olá, eu gostaria de explicar o que seria esse controle de sentidos. Eu percebo que, diante de alguns locais, a gente absorve aquele montante de energia, né? E não consegue agir de forma búdica, digo, coerente. A gente acaba agindo com o ambiente. E existe alguma coisa a fazer diante disso, porque o apetite já está controlado, o pensamento está controlado com relação ao material, mas o controle de sentido também deveria passar pelo controle emocional, né? E essa é uma das coisas que eu acho que é o mais difícil para quem está buscando essa consciência. Tá, quando você entra em um determinado ambiente, né, os seus sentidos eles entram em contato com aquele ambiente, com as cores, com a temperatura, né? A gente chama os 3 modos da natureza material, né? São as influências. O mundo ele é sempre está exercendo algum tipo de influência sobre todos nós. A questão do yogi é que o yogi ele mantém a sua mente ocupada. Então, uma pessoa pode ter, por exemplo, domínio sobre os seus sentidos, mas ele não tem, por exemplo, uma vigilância mais profunda com relação à sua mente e aos estímulos que são despertados na mente. Ele tem muito cuidado, vamos supor que ele pode ter muito cuidado com as coisas externas, né? Mas de alguma forma ele não tem ainda maturidade para perceber que mesmo dentro da mente dele, esses objetos também estão presentes na forma de lembranças, na forma de experiências. Existe uma carga energética muito grande nas experiências, né? A psicologia se fala dos complexos. Então, não é que a mente ela pode ser tomada. Então, o que é que acontece? Por mais cuidado que a gente esteja, se a nossa mente não está devidamente absorta na plataforma realmente transcendental, então, esses estímulos eles vão entrando, né, e vão despertar na mente lembranças e situações que, se a gente não tiver realmente muito preparado, essas lembranças, essas imagens, elas vão nos tomar, vão nos consumir, né? Então, por isso que é explicado que no processo de yoga, de avanço espiritual, a nossa primeira obrigação é o controle da mente, dos sentidos e da mente também, né? A gente precisa controlar os sentidos para que nos momentos a gente possa se afastar dos objetos, né? Principalmente daqueles objetos que já existia um apego prévio, né? A gente sabe que ali é um perigo para a gente, então a gente se afasta, né? Mas mesmo assim, esses objetos ainda estão presentes na mente, na forma de experiências, na forma de lembrança. Então eu posso ver assim, só de vislumbre, por exemplo, um homem ou uma mulher que é apegada, sei lá, a um outro homem ou uma outra mulher. Eu não quero ver, por exemplo, um brahmachari que está fazendo celibato e tudo, ver uma menina bonita, por exemplo, só um exemplo, tá? E eu não quero ver. Mas só o fato de ter olhado ali, aquilo pode trazer dentro dele a lembrança de experiências com outras moças. E se ele não tiver um domínio sobre isso, aquelas lembranças vão, no termo da psicologia, fala constelar, né? Então, muitas imagens e muitas coisas vão vir à tona ao nosso consciente, à nossa mente, de tal forma que, se eu não sou muito preparado e muito consciente, eu sou arrastado por isso. Então, eu posso dizer não uma vez, não 2 vezes, mas daqui a pouco, da 3ª vez, eu vou dizer sim, né? Então, o processo de autorrealização, gente, não é um processo religioso no sentido tradicional. É realmente um processo de autoconsciência, de evolução verdadeira, né, que leva o indivíduo a essa condição
de plena consciência, de pleno domínio de suas faculdades. Então, a alma desperta, a alma consciente, ela conhece os processos mentais, conhece os processos sensórios e ele vai aprendendo a lidar com tudo isso gradativamente. Agora, cada um tem a sua herança, né? Tem pessoas que são menos condicionadas, outras pessoas já são muito mais condicionadas. Então, cada um vai ter desafios diferentes de acordo com a sua bagagem, né? Então, quanto mais leve a gente tiver, quanto menos, né, quanto mais tivermos dissolvido essas experiências, né, mentais, por nos absorvermos nessa natureza superior, nesse gosto superior, então, mais tranquilos vamos viver nesse mundo, menos influenciados pelo mundo, né? Chegar a esse ponto de não receber nenhuma influência é, de fato, um estado perfectivo, né? Prabhupada chama isso realmente de autorrealização. Prabhupada fala, enquanto existir ego falso, vai existir ainda algum tipo de atividade material, porque esse ego falso, essa ilusão, vai nos estimular alguma atividade nesse mundo. Então, a autorrealização ou a completa consciência de nossa identidade é que vai matar esse ego falso, vai destruir essa identidade temporária que nasce, né, com o corpo e permitir que a alma esteja livre para viver nesse mundo, usando todos os objetos, usando tudo para o prazer da pessoa suprema, sem se deixar envolver pela cobiça, pelo desejo de desfrute e assim por diante. Tá bom? Gratidão, Maharaj. Tem tempo para responder mais alguma pergunta ou não? Eu estou à vontade, Prabhu. Bem, não sei, porque no Zoom aqui a Ironi e também tem o Danilo que eles ligaram a câmera, não sei se eles querem fazer alguma pergunta ou não, né? Então, sim, se quiserem, fiquem à vontade, não sei se querem. Mas aqui no Facebook acabaram, né, não tem perguntas, tem muitas reverências, né, muito gratidão, precisava ouvir isso, fala profunda, inspiradora. Importante a gente saber por que e para quem fazemos algum serviço. Aqui nos chegou uma pergunta da Rosana. O devoto que se rendeu a Krishna pode ainda manter o gosto individual? Nós somos indivíduos como almas, né? Então, eu não sei a que você se refere com relação a gosto individual, né? Porque a alma, como indivíduo, ela tem a sua própria natureza e ela, quando desperta a sua natureza, ela vai ter um relacionamento específico com Krishna. Talvez você queira perguntar, por exemplo, Prabhupada gostava de kachori. Então, isso significa que Prabhupada perdeu a sua consciência porque ele preferia kachori do que pipoca, por exemplo, né? Então, as grandes almas, essas almas, né, autorrealizadas e tudo, elas estão numa condição tão elevadas que essas experiências simples, essas experiências sensórias, não são capazes de confundi-los mais. Então, apesar de existir preferência, né, a gente vê isso na vida dos acharyas, existia algum tipo de preferência por um alimento ou outro, alguma coisa assim, e se comenta isso aqui é gostoso, isso aqui não é gostoso e tudo, mas isso não implica condicionamento. Então, a alma desperta, que já está desperta, ela nunca mais, ela não vai se confundir, né, com as experiências sensórias. O nosso caso é que a gente está muito condicionado. Então, eu crio o que Krishna fala na Bhagavad Gita de apego e de aversão. E que isso é muito desfavorável para o avanço espiritual, porque o apego e a aversão à experiência material criam uma condição, como posso dizer, que pode nos confundir.
né, ou cobrir esse conhecimento. Então, apesar, por exemplo, de Prabhupada gostar de Kachori, se não tiver Kachori também ele não vai morrer por conta disso. Né? Então, não é uma condição para que ele seja feliz, alguma coisa assim. Né? Então, isso já não ele está tão conectado, tão ligado com Krishna, que as experiências do corpo, isso não... Ele sabe que é apenas a interação do corpo, não confunde mais. Não se perturba mais com isso. É muito diferente da gente que é dependente desses prazeres, tá bom? Então, pode existir, né? pode ainda existir, como posso dizer, preferências. Né? Por exemplo, eu acho que ninguém, mesmo uma alma autorrealizada, não vai querer sofrer gratuitamente. Não. Então, sei lá, se submeter seu corpo a sofrimentos desnecessários. Isso, inclusive, é desaconselhado na nossa literatura, né? Autoflagelo, essas coisas. Então, a gente sempre tem uma atitude de respeito para com o corpo e de utilizar o corpo da melhor forma possível, da forma mais saudável possível no serviço a Krishna. Tá bom? Gratidão, Maharaj. Chegou uma pergunta também da Ironi Neves. Ela quer saber como servir a Krishna e ser mãe, mulher, esposa, tio, para não causar um estranhamento social. Olha, nós temos os nossos papéis nesse mundo, tá? Olha, uma coisa é você ser uma alma desperta. Como uma alma desperta pensa? Como é que ela vê o mundo? Tá? Outra coisa é como uma alma condicionada vê o mundo e como ela, ou como uma alma condicionada tenta ver esse mundo a partir dos olhos de uma alma desperta. Então, não sei se eu estou sendo claro aqui. Porque a gente lê as escrituras, então a gente vai ver as palavras de uma pessoa autorrealizada e a gente pode tentar imitar esse comportamento, tá certo? Então, essas almas falam de desapego, essas almas falam de desinteresse pela gratificação dos sentidos, mas eles estão numa condição de uma visão tão ampla, né? Então, uma alma, por exemplo, Bhaktivinoda Thakur, ele tem uma canção muito bonita em que ele fala: Krishna, tudo que eu tenho é seu. A minha esposa, meus filhos, minha casa, tudo eu entrego para você. Isso não significa que Bhaktivinoda perdeu a sua responsabilidade como pai de cuidar de sua esposa, de seus filhos. Não significa que ele não tem nenhuma relação emocional com sua esposa, com seus filhos. Não, ele tem uma visão muito clara de que ele é uma alma espiritual, que aqueles outros corpos que vieram como seus filhos, essas almas que vieram como seus filhos, são também almas espirituais, que estão naqueles corpos. Ele sabe que os corpos precisam de afeto, precisam de carinho, precisam... Então, não é que uma alma autorrealizada vai negligenciar qualquer aspecto que seja favorável para o desenvolvimento da alma. Vejam, gente, um corpo saudável, uma mente saudável são necessários para que a alma possa se desenvolver e se autorrealizar. O próprio Bhaktivinoda Thakur, ele explica que se a gente tem dificuldades psicológicas, né, uma saúde debilitada, a nossa capacidade de imaginação, de serviço, de meditação vai estar comprometida. Então, uma alma desperta, ela entende as necessidades do corpo e como esse corpo, esse veículo, precisa estar muito bem emocionalmente, fisicamente, para que a alma que está residindo ali possa utilizá-lo da melhor forma possível. Então, um pai, uma mãe nunca vai ser negligente, né, com relação à educação dos seus filhos, o cuidado dos seus filhos, simplesmente porque é uma alma autorrealizada.
Não, ele vai ser um ótimo pai, vai ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, né? E só que ele vai agir como pai, como mãe, né, de uma forma plenamente consciente. Bom, uma alma autorrealizada age plenamente consciente de Deus e nós vamos tentar fazer o melhor possível. Não somos essa alma, acredito aqui, né? Estou generalizando, essa alma tão desperta assim, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível. Então, a gente vai estudar as escrituras, a gente vai ver, estudar o que a gente puder para proporcionar uma educação e um cuidado que vai tornar favorável o desenvolvimento desses corpos e dessas almas, tá bom? Então, não há necessidade... Assim, está fora de cogitação qualquer tipo de negligência à educação dos filhos, o cuidado dos filhos. Muito pelo contrário. Quando a gente tem um filho, nós somos responsáveis, nós somos os primeiros mestres espirituais. Então, o ponto é que a gente não se prepara para isso. Então, muitas vezes a gente tem filho e nem sabe o que é ser um pai e o que é ser uma mãe. E o pior ainda é ser um mestre, porque um pai e uma mãe são mestres, são os primeiros orientadores do filho. Agora, se eu não tenho nenhuma capacidade, então eu vou fazer com que os meus filhos fiquem cada vez mais apegados aos seus corpos, identificados e condicionados ao mundo material, não vou conseguir ajudá-los a como enfrentar adequadamente as adversidades da vida, né? Porque não tem o conhecimento, não tem o esclarecimento, não tem a experiência suficiente. Então, aí a gente termina gerando, né, ou gerando filhos, ou criando filhos, como a gente diz, mal educados. Tá bom, Irone? Né? Então, sirva a Krishna como esposa, como tio, não importa, né? Exerça seu papel social de forma consciente de Krishna. Tá? O pai tem mais influência na educação do filho, o tio menos influência. Então, cada um tem seu papel social e a gente deve exercer esse papel consciente de Deus. Tá? Gratidão, Maharaj. Tem mais uma pergunta aqui da Vishnupriya. É que eu pedi para o Chaitanya dar uma traduzida. Ele tentou fazer uma tradução da minha pergunta, Maharaj. Vou tentar falar, se for errado ela me corrige. Ela quer saber assim, quando do mesmo jeito que atingiu o gosto superior. Isso, ela atingiu o gosto superior. Atingiu não, ela está com o gosto superior e eu vou tentar falar. Aí, dentro da sequência como Krishna coloca da luxúria, o que a gente precisa, o que o senhor orienta, dentro dessa parte que a pessoa precisa atenção, nossa, eu comecei a baixar a qualidade da japa. Aí da qualidade da japa eu fui para, sei lá, para uma associação que não foi legal, ou a regulação. O senhor observa alguns pontos que começa com algum certo padrão, quando a pessoa começa a meio que se perder no processo, assim? Pois é, não é? Bom, é muito particular, né? Então, a gente precisa estar sempre se auto-observando, né? Eu acho que tem um critério muito importante que é o entusiasmo. Quando a gente começa a perder o entusiasmo pela vida espiritual, então isso é um sintoma muito ruim, tá certo? Então, claro, a gente poderia falar muitas outras coisas aqui, mas assim, eu vou me focar nisso como um critério muito importante. O entusiasmo pela vida espiritual é uma demonstração de saúde espiritual. Então, se eu não tenho entusiasmo para acordar cedo, cantar minha japa, se eu não tenho entusiasmo para ler, se eu não tenho entusiasmo para me associar, ir no templo. Então, essa falta de entusiasmo é um mau sinal. Tá? O Rupa Goswami fala bastante, né, no Padeshamrita sobre os princípios que garantem o sucesso, e um deles é o entusiasmo. Então, e a gente perde o entusiasmo de muitas maneiras, né?
Krishna fala na Bhagavad Gita, Bhoga Aishvarya Prashaktanam. Nessa segunda metade desse capítulo 12 que a gente estava comentando, Krishna fala que essa determinação, esse entusiasmo, a gente perde quando a gente contempla, quando a gente se interessa por Bhoga, que é prazer, e por Aishvarya, por opulência, desenvolvimento econômico, quando a gente está confuso com essas coisas. Não é que o desenvolvimento econômico seja ruim, tá, gente? O ponto é quando a gente está confuso, porque a gente pode, por exemplo, ganhar dinheiro para utilizar isso para um propósito superior, né? Mas muitas vezes a gente se confunde, né, com essa busca pelo desenvolvimento econômico e se perde no meio dele, né? E aí o sintoma é que a gente perde também a determinação. Então a gente não gosta mais de cantar japa, canta uma, duas, não quer cantar mais, e não quer ir no templo, não gosta de estudar. Então, essa falta de entusiasmo é doença. Nós não estamos bem. Tá? E aí, por quê? Porque a gente se desconectou, a gente está desconectado. E a gente precisa é como a bateria que vai descarregando, né? Vai descarregando, daqui a pouco não funciona mais o aparelho. Então, da mesma forma, a gente precisa sempre estar carregando nossa bateria, e esse entusiasmo, ele vem das conquistas. Quanto mais conquista a gente tem, espirituais, realizações, a gente está, né, obtendo realizações espirituais. Então, quando a gente tem uma prática, quando a gente está realmente se sacrificando para o prazer de Krishna e tudo, isso nos traz muito entusiasmo. Eu vou ler para vocês aqui algo bem pequeno que eu tinha separado sobre Buddha Yoga. Então, veja bem o que Prabhupada explica. Deve-se, portanto, compreender que Buddha Yoga significa agir em consciência de Krishna, com bem-aventurança plena e conhecimento acerca do serviço devocional. Aquele que trabalha só para a satisfação do Senhor, sem se importar com o grau de dificuldade encontrado na execução do seu trabalho, age sob os princípios de Buddha Yoga e encontra-se sempre em bem-aventurança transcendental. Então, isso é um devoto puro falando. Eu sei que para a gente, na nossa condição, claro, eu não estou dizendo que a gente tem que ser isso, não, gente. Nem a gente pode ser artificial e querer imitar isso. O que a gente está falando é o que é uma alma desperta, como uma alma desperta pensa. E a gente, através dessa compreensão, a gente se espelhar, ter como um referencial. Então, todas as vezes que a gente se desconecta de Krishna, a gente está se conectando a outra coisa, tá certo? E, em geral, é o nosso ego falso, os nossos interesses materiais. Geralmente é isso, tá? Então, por isso que Krishna fala, a pessoa que é desconectada, ela não tem sabedoria. A pessoa que está desconectada, ela não consegue controlar a sua mente. E, consequentemente, essa pessoa desconectada, ela não pode ter paz. Consequentemente, ela não pode ser feliz. Então, o ponto é que a gente se desconecta. Yoga significa conexão. Tá? E a gente se desconecta de Krishna para se conectar a outra coisa, que é a proposta dos sentidos, a proposta da nossa mente. Tá bom? Sempre a gente está conectado a alguma coisa. Gente, nunca a gente está desconectado. Se não for com Krishna, é com alguma outra coisa. Tá? E dependendo dessa coisa que a gente esteja desconectado, ou conectado, nós vamos ter certas experiências. Se eu estou conectado, gente, a um pensamento negativo, qual vai ser a nossa experiência? Vai ser uma experiência emocional negativa. É muito simples. Se eu estou conectado, né, como o pessoal fala, coisas positivas, né,
eu vou ter uma influência positiva. E se eu estou conectado com o Supremo, eu vou ter uma experiência espiritual. Isso é yoga. Por isso a necessidade de dominar os pensamentos. A gente tem que escolher o que pensar. Não é deixar a mente no piloto automático, como ela sempre foi, e arrasta a gente para cá, para ali, para ali, para ali. E cada lugar que ela leva a gente é uma experiência diferente. De medo, de angústia, ou de luxúria, de apego, de, sei lá, milhares de emoções. Cada pensamento é uma história. Então, a gente não pode se entregar à mente. A gente tem que ter domínio sobre ela. Né? Então, então, essa necessidade de a gente ter esse domínio para não perder esse entusiasmo, tá certo? Então, a gente não tem experiência, né? Tem só para me complementar, tem uma passagem no Bhagavatam, eu acho que é os Kumaras, eles dão um exemplo de um lago. Você tem um lago e ali começa a crescer aquelas ervas daninhas. Então, se você não tem cuidado, aquelas ervas daninhas, elas tomam completamente o lago, né? Então, da mesma forma, a nossa consciência, se a gente não tiver cuidado, esses pensamentos, eles consomem a nossa consciência espiritual. Então, para a gente manter nossa consciência espiritual, é preciso conexão, estar conectado com o que é espiritual. Se eu me conecto com uma coisa material, a energia que eu estou absorvendo é material, consequentemente. Né? Então, a perda do entusiasmo, a nossa queda é a desconexão. É o fato de estar, quer dizer, desconectados de Krishna, que é o Sol Supremo, e conectados com algum aspecto material ilusório. E cada coisa, cada aspecto material vai ter sua influência, tá? Ok? Gratidão, Maharaj. Se tiver tempo para mais uma pergunta. Vamos lá. Eu falei até agora que a gente tem que servir para a Prabhupada, como é que eu posso agora voltar atrás? Então, o Thiago perguntou aqui no Facebook. Jai Maharaj, Hare Krishna. Como estudar ou ler as escrituras sem interpretá-las com especulação mental? Como ler sem interpretar. Veja bem, Prabhupada, meu mestre espiritual, sempre fala de especulação filosófica e especulação mental, né? Não sei se vocês já ouviram esse comentário. Então, a especulação filosófica é permitida, a especulação mental não. Qual é a diferença? Especulação filosófica, por exemplo, nasce de uma verdade. Por exemplo, Krishna é azul. Isso é uma verdade. Agora, eu posso especular filosoficamente, né? Como é que Krishna é azul? Eu não estou desmentindo que Krishna é azul, mas eu estou tentando pensar como ele é azul. Que tipo de azul seria? Né? Mais escuro, mais claro? Isso é uma especulação em cima de uma verdade. Agora, especulação mental é diferente. Né? Eu vou começar a criar coisas que não estão escritas ali. Né? Então, quando a gente lê as escrituras, né, nós podemos nos deparar com informações completamente, como eu posso dizer, completamente estranhas para a gente. Né? Seres de 2 cabeças, 4 cabeças. Isso é uma experiência que a gente não tem nesse mundo. Podemos ouvir falar de um avatar com metade homem, metade leão, e história, muitas coisas. E a gente pode começar a especular, será que isso é verdade, será que não é verdade? Então, esse tipo de especulação não é produtiva, tá? Isso aí não é adequado. Então, a gente tem que trabalhar com os fatos, trabalhar com o que está descrito ali. Se eu não entendo, eu falo, eu não entendo, não compreendo isso. Como eu não compreendo, eu vou perguntar a alguém que possa me explicar isso aqui adequadamente. Então, a gente tem uma sucessão discipular, a gente tem muitos mestres,
que vão explicar essas diferentes passagens das Escrituras, que são mais difíceis para a gente, tá? E aí a gente vai começar a entender. Porque, veja, as Escrituras, gente, elas são muito limitadas, tá? Por quê? Porque quando a gente escreve um texto, então as palavras já limitam o texto. E a nossa compreensão do significado das palavras pode mudar completamente o significado do que realmente o autor quis dizer, né? Por isso que tem, na academia, tem essa disciplina da hermenêutica, que é você tentar entender de fato o que o texto quer dizer. Então, a gente pode interpretar. Tem muitos temas polêmicos na nossa instituição, como, por exemplo, às vezes, assim, palavras de Prabhupada acerca das mulheres e tudo. Meu mestre espiritual propôs um estudo hermenêutico sobre isso, porque a gente vai começar a entender do ponto de vista feminista, do ponto de vista não sei de quem, da nossa bagagem, da nossa herança. Então, isso é muito, muito problemático, né? Interpretar as coisas a partir das nossas limitações, das nossas experiências, é influenciar no texto. E o nosso interesse não é influenciar o texto, mas sim entender o que o mestre quer dizer para a gente acerca da verdade, acerca dos fatos. Então, não é proibido especular filosoficamente em cima de fatos, mas a gente não pode especular criando coisas que não estão descritas nem apoiadas pelos acharyas. Ok? Não sei se ficou claro para vocês. Sim. Gratidão, Ana. O Govinda quer fazer uma pergunta aqui. Eita, a pergunta de Govinda é difícil. Olha. Não, pedido, a pergunta barra pedido aqui. Não, tudo bem, Maharaj. Obrigado pela aula, obrigado pela sua associação. Pode perguntar, Govinda. Diga aí, suas perguntas sempre são relevantes. Não, na verdade não tem pergunta não, só agradecer a aula. E queria saber se eu gostaria de cantar um pouco, não sei se eu tenho harmônio, caro, por aí. Não, problema, eu estou aqui em casa. Ah, tá. Apenas a gente tem combinado antes, a gente podia da próxima vez combinar isso, faz um bar. Ok, será um prazer. Legal, né? Tá bom, Maharaj, muito obrigado. Obrigado a todos aí pela participação. Muito bom ter a sua associação aí, Maharaj. Ok, gente, então agradeço também a participação de todos. Desejo muitas felicidades, né, para todos vocês em consciência de Krishna, tá? Não esqueçam de servir, né, de focar na satisfação de Srila Prabhupada, a missão de Prabhupada, como a garantia de uma satisfação superior. Renunciar nosso conforto, renunciar, às vezes, nossos interesses supérfluos, né? Renunciar a tudo isso e meditar em como eu posso ajudar a Prabhupada, o meu mestre espiritual, no seu serviço devocional puro a Krishna. Isso vai garantir nossa satisfação e a superação de nossas dificuldades do dia a dia. Tá bom? Hare Krishna a todos. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna.